ponto aí? Eu vou chamar o pessoal do Coresp, que já está aí para entrar. Coloca para nós aí, por gentileza, a reportagem. Enquanto eles entram aqui, a gente já vai conversar ao vivo com eles. Pode soltar, vai lá. A reforma trabalhista continua tramitada da forma como estava prevista. Nós tivemos hoje a votação da CAIS, um relatório de mérito. Ele foi derrotado por 10-9 por uma contingência de presença de parlamentares da base do governo. Anteriormente, nós já tínhamos tido a votação de mérito e aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos. E amanhã eu lerei o relatório de constitucionalidade e de mérito na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Vai ser apresentado amanhã, vai ser dado vista coletiva de uma semana. Nós vamos votar a matéria na quarta-feira seguinte e, a partir daí, ela irá para o plenário. Portanto, o prazo continua o mesmo, não há nenhum óbice na aprovação e nós aprovaremos a reforma trabalhista porque ela é importante para gerar empregos e apoiar o crescimento no Brasil. Muito bem, já estou aqui no programa, participando conosco, Milton Costa, que é do Sindicato da Construção Civil. Milton, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Né? E o Juca também, né? O Juca está conosco aqui, que é o VAI, conhecido como Juca, que é secretário do Sindicato dos Metalúrgicos. Juca, obrigado pela presença também. Boa noite, todos que estão nos assistindo. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Realmente a gente está aqui mais uma vez aí para estar informando e agradecendo esse espaço que a gente tem aqui com você, Neto. Estamos sempre de portas abertas. Bom, Juca, a gente viu aí, eu estive lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né? Acho que 2 semanas ou 3 semanas atrás, onde todos estavam discutindo sobre a questão da reforma trabalhista, recebendo ali representantes de vários sindicatos, né, também sobre a reforma trabalhista. Foi um ganho, Milton e Juca? Foi, nesse primeiro momento, foi um ganho aí, ela ser negada, a reforma trabalhista, né? A gente viu agora aí ele falando que tem que ter reforma, tem que acontecer reforma. Você acha que com essa primeira negativa, agora os nossos representantes políticos eles passam a ouvir mais o trabalhador por uma reforma justa, por ambos os lados? Qual a opinião de vocês? Bom, a questão da reforma, a gente até está fazendo, estava conversando agora com o Milton um pouco aqui fora, a gente está fazendo as assembleias na porta de fábrica, de manhã, passando para os trabalhadores. A reforma trabalhista, eu acho que, em alguns pontos, ela tem até que acontecer, certo? Não tem como falar que uma reforma... algumas coisas que estão ultrapassadas, acho que não tem o que não fazer. Mas tem muitos pontos da reforma, Neto, que infelizmente, e eu estou deixando bem claro, e assim, a gente está enxergando isso, é uma coisa que não vai funcionar. Infelizmente no Brasil não funciona. Como falou aí, vai gerar emprego. Alguns pontos da forma que está fazendo não vai gerar emprego, ou gerar um emprego miserável no nosso país, você entendeu? Então, assim, a gente, lógico, as centrais já deixou bem claro, quer sentar, quer conversar, quer discutir, você entendeu? Mas de uma forma decente, não da forma que vem vindo sendo imposta, né? Que essa reforma trabalhista e a previdenciária está sendo imposta, ela está sendo uma reforma mentirosa do jeito que estão vendendo, né? Então a gente está indo na porta das assembleias, das fábricas, e deixando bem claro para o trabalhador o que realmente é essa reforma. E escondendo, a gente não está aqui falando que muitas vezes o pessoal fala o sindicato está fazendo tudo isso por causa do imposto sindical. É por causa também do imposto sindical. Você entendeu? O imposto sindical é que sustenta lá nossos 33 dentistas que a gente tem. Né? Tem pouca então, gente o imposto sindical que sabe, sustenta, né? 3 carros de som. Então o imposto sindical ele é sim, tá? Uma das bandeiras nossa, mas o que vem vindo atrás, você entendeu? Um contrato intermitente. Como que um trabalhador vai conseguir trabalhar, né, numa empresa se ele não sabe se ele vai receber 5, 10, 20 ou 30 dias no mês? Eu faço um contrato intermitente, o dia que eu precisar eu chamo, quando não precisar você fica em casa. Como você recebe... o trabalhador se programa para pagar suas dívidas, então... fazer novos carnês, né? Ele vai assumir o financiamento de uma casa, Milton, vai pegar um financiamento numa loja de departamento para comprar móveis, ele não sabe se ele vai conseguir pagar, não sabe se vai ter emprego no final até o final do mês. Então, essa é uma preocupação nossa, além do que muito fala, não. Imposto também, não vou aqui negar, acho que o Milton também não vai negar isso, você entendeu? Que não é uma preocupação. É sim, porque
a gente tem toda uma estrutura, né? Mas assim, um contrato intermitente, né? Uma terceirização, aonde que uma terceirização ela traz benefício para o trabalhador, né? Aonde que um banco de horas, aonde não tem que ser mais discutido com a empresa, com o trabalhador, né, Milton? Que benefício que o trabalhador não vai poder falar, ou a gente não vai poder negociar o que uma forma melhor, uma redução de jornada de trabalho, né, com a jornada de trabalho, com redução do salário, sem ter o diálogo mais com o trabalhador, né, Milton? Então, esses são alguns pontos. Né? Que tem que se abrir uma discussão, tem que se abrir uma conversa. Você entendeu, Neto? Então, você colocou e deixou bem claro aqui como que um trabalhador vai se programar. Pô, eu faço uma conta, né, Milton? Faço uma conta, aí mês que vem, tá? Você vai entrar numa redução de jornada de trabalho com jornada de salário. Hoje tem uma lei onde se permite fazer, mas com a Assembleia, o sindicato vai, já conversa. Se permite fazer, sim, mas tem o sindicato que vai negociar. Negocia a questão uma estabilidade. das férias coletivas, né? Tudo isso é acordado entre representantes dos sindicatos, correto? Agora, como é que isso não vai bater? Desculpa, Milton, mas não vai. Isso não vai reverberar no comércio? O cidadão, antes de entrar numa loja para fazer um carnezinho daqueles que ele paga em 30 vezes, ele vai pensar 2 vezes. Se eu fizer um financiamento aqui, não sei se eu vou conseguir pagar. Não vai reverberar no comércio? Não vai cair o PIB? Você entendeu? Então, assim, essa é a preocupação que a gente está levando para os trabalhadores. Você entendeu? Então, assim, é fácil vir de cima para baixo, mas não está aqui na base, né, Milton? Aproveitar todo esse momento para gerar uma confusão para a sociedade. Né? Que como nós temos um povo que tem dificuldade de entendimento, nós estamos falando de um analfabetismo muito grande, uma instrução muito pequena, e aí ele joga uma confusão em relação a essa situação, e aí o trabalhador acaba achando que é uma luta desnecessária, porque é impossível a gente ver todos esses roubos, todas essas situações que estão expostas na nossa sociedade. E aí eu não condeno nenhum tipo de gênero, mas nós conseguimos levar 3 milhões para um domingo e numa reforma previdenciária, num roubo escandaloso no país, a gente não coloca 20 mil na rua. Acho que voltou Brasil, pão e circo. Né? Infelizmente, porque quais são as nossas esperanças? Depois de julgamentos aí também de formas inadequadas, comportamentos inadequados. Então, como é que essa sociedade vai acreditar no quê? E aí fica essa situação de que, eu não perco nada. A reforma trabalhista é um tapa na cara da sociedade. Nós temos que estar fazendo reforma tributária. Entendeu? Reforma lá dentro do Congresso. Como é que o cara consegue ter 500 mil por semana? Pelo amor de Deus, nós temos que abrir o jogo. E nós, enquanto sindicalistas, nós também não somos a favor, porque senão coloca a gente numa vala comum, né? Fica todo mundo na mesma coisa. Uma vala comum. E nós temos um trabalho no desenvolvimento, foi o que o Juca falou. Nós não temos medo da contribuição ela se acabar. O que nós não queremos é que acabe o direito dos trabalhadores, que é muito mais importante do que esse processo. Porque quem trabalha, o trabalhador vai lá e paga a contribuição, porque ele sabe a vantagem que ele tem. Sim. Né? Agora, o que ele precisa entender é o que ele está perdendo atrás disso aí. Né? Porque tem muita gente que acompanha esse tipo de informação e acredita que é torcer contra mesmo, tem que acabar. E aquilo que eu sempre falo aqui, né? Saudade é bom, mas tem que sentir. Não vamos deixar perder para depois correr atrás. Que a história do nosso país diz isso já para a gente, de vários fóruns, de várias coisas que a gente já tinha conquistado. Então, temos esse espaço, os programas para a gente estar dialogando, conversando. As pessoas podem procurar se tiver dúvida, mas nós não podemos perder mais a esperança, porque eu sinto um pouco dentro da sociedade brasileira essa falta de esperança, porque não se está se manifestando de forma adequada perante todo esse cenário que está sendo exposto para a gente aí. É desesperador para um pai de família que antes tinha um emprego, não consegue pagar um convênio médico, não consegue mais deixar seu filho na escola e não consegue sequer arrumar um emprego. Eu estou na Coemprego, tivemos reunião hoje. São 5 mil microempreendedores individuais
tentando buscar no comércio, buscar uma coisa para poder fazer para ganhar um dinheirinho. Aí ele não tem um programa de gestão, infelizmente, às vezes ele vai bem e às vezes ele já quebra na segunda esquina. Então, é um desespero muito grande da sociedade. E nós temos que reagir. Agora, Milton, você falou uma coisa, vamos até acentuar isso, até pela experiência de vocês dois, viu, Juca, e do Milton, que tem essa experiência junto aos trabalhadores. Quando a gente fala olhar para o empresário, aquele que gera emprego, né? E a gente sabe que a relação dos sindicatos, e eu vou falar sobre Piracicaba, a gente sabe que é muito boa com os empresários, uma relação muito boa, há os acordos, há, né, o momento da discussão para chegar no acordo, mas sempre teve uma relação muito boa. Hoje, o que pesa mais é o funcionário, é o empregado, é o sistema trabalhista, e falando em números, sendo objetivos, ou é o tributo que o empresário é obrigado a pagar sobre o empregado, sobre os produtos que eles vão comprar, sobre o material das metalúrgicas, né? O que hoje mais pesa no bolso do empresário? Porque o diálogo que está pegando a população é, com a reforma trabalhista, haverá mais empregos. Agora, eu acho que o empresário deixa de contratar, falo isso porque eu também sou um mini empresário, mas eu sou. Eu deixo de contratar porque quando eu pego o tanto de imposto que sou obrigado a pagar, o tanto de imposto limpo que eu sou obrigado a pagar para o governo, falo, isso aqui daria para contratar 3 funcionários. Eu queria saber de vocês, pela experiência, pelo contato com os empresários. O que pesa mais? Deixa o Juca fazer o comentário maior, mas nós, trabalhadores, não somos caros. Caro é o tributo que o governo tira da gente. Dia 2 de cada mês, o INSS já tira a contribuição, que é a parte dele. E nós que trabalhamos nem recebemos ainda. Então, o que é caro é tributo. Não é o trabalhador que é caro. Então, o empresário, se eu não tiver galinha, Neto, eu não tenho ovo. Eu preciso do empresário, ele forte. Nós temos que dialogar, mas nós temos que estar junto contra esse sistema cruel, que é o sistema da tributação. Que é isso que está deixando caro e inviabilizando o processo econômico do nosso país. O pessoal tem falado aí nas reuniões que é melhor mudar para o Paraguai. Lá o incentivo é muito diferente daqui. O imposto é bem menor. E lá dá para trabalhar e empregar muito mais gente. Então é imposto, né? Tá? E nós, sociedade, também pagamos muito caro, não reclamamos. Paga muito caro. Muito caro e não pedimos retorno, não vigiamos. É. Né? E aí parece que nós, trabalhador, é ruim, ou então quem defende o trabalhador é que é inconsequente. Milton, você vai comprar um carro, você compra um carro na Alemanha, você compra um carro nos Estados Unidos, o valor do carro é você dar risada. Você fala, como você vai pagar um carro zero? Eu tive presente aqui o pessoal da Itália, que veio passear aqui, e eu falei o valor do carro e o custo. Ele falou, isso não existe. Vocês estão sendo roubados. Essa foi a palavra do italiano para mim. Vocês estão sendo roubados pelo seu governo. E vocês elegeram esse governo? Pois é. Então, quer dizer, ali ninguém conversa. É isso, Juca? Só um exemplo, né? A gente estava vendo aqui o anel viário de Limeira, né? O anel viário também que tem aqui entre Saltinho e a Rodovia do Açúcar. Sim. Se vocês puderem fazer lá fazer uma matéria para ver também o estado que está e a quantidade, a gente tem muitas metalúrgicas, o Milton tem, o risco que os trabalhadores correm naquela... Isso gera emprego. Fazer o quê? Fazer com que o nosso dinheiro venha e seja recapeado, ou seja feito um asfalto novo, é investimento. Né? É investimento. Como a gente está com algumas empresas metalúrgicas do setor que está mexendo com a eólica, né? Que era o boom, a eólica, algumas metalúrgicas aqui pegando serviço, né? E aí o governo não renova o contrato para dar continuidade, né? Com um sistema de energia limpo. Limpo. Barato. Que aqui tem de monte. Você entendeu? E aí, o que acontece? Na onde que estoura? Estoura no trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador, hoje no Brasil, o custo dele é caro para uma empresa. É caro para uma empresa. Né? Então aí você fala assim, gerar emprego, você vai gerar com investimento. Vai pegar o nosso dinheiro, como o Milton falou, que vai para a mala, vai para tudo quanto é lugar, mas não vai para o investimento, não vai para a saúde, não vai para a construção. Estamos aí, ó. Com os hospitais, do jeito que a gente está vendo, esse dinheiro, se for construído, gera o quê? Gera metalúrgica, gera construção civil, gera tudo. E aí você pergunta assim, é caro hoje um trabalhador? É caro, mas não pela mão de obra.
Exatamente. Não pela mão Não de pela obra. mão de obra. Muito bom. Você entendeu? Porque a mão de obra, tá? Infelizmente, no nosso país a mão de obra é barata. Exatamente. E a gente luta, está lá, tentando achar alternativas para que o trabalhador ganhe mais, para que o trabalhador tenha benefícios, né? Porque imagine aqui você, vou dar só um exemplo, um trabalhador que ganha R$2.000, aí você consegue um café da manhã, você consegue um transporte, você consegue uma refeição para ele, você consegue um uniforme. Se ele ganhasse convênio médico, bem lembrado, né? Aí, se esse cara ganhasse 2.000 e tivesse que fazer tudo isso... Não ia ter salário para pagar tudo isso. Então, assim, se você pegar a nossa mão de obra, né, a gente tem se reinventando para achar alternativas para não ficar caro. Mas aí, você pega um salário de 2.000, o governo vai 70%, tem que pagar mais 70%. Aí fica caro, aí não dá, Você pô. entendeu? Aí é onde que vai estourar? Na hora que acontece alguma coisa, no nosso trabalhador. Então, resumindo, o governo não quer tirar o dele de campo, tirar a fresta que tem o governo, ele vai puxando as moedinhas do trabalhador, ele quer fazer o seguinte, deixa a fresta lá que ele tira a moedinha, ele quer tirar parte do trabalhador. Quer dizer, o trabalhador ele deixa de ganhar. É, lógico. Né? E aí continua... Vamos achar uma forma de baratear a mão de obra do trabalhador, mas não baratear o produto, né? O imposto do produto, o imposto da mão de obra. Né? Então é mais fácil tirar do trabalhador. Né? Por que não uma reforma tributária em vez de uma trabalhista? Que aí tira o tributo em cima da carga trabalhista e aí o trabalhador se torna viável. Né? Com mais dinheiro no bolso, o trabalhador vai comprar mais carne, vai comprar mais carro, vai comprar mais calça, vai comprar mais blusa. E o que vai gerar? Gerar mais emprego, vai gerar mais economia, vai subir. Isso é a base do sistema Ford. Vou contar uma experiência para vocês rapidamente, temos 8 minutos? Tá. Vou contar uma experiência rapidamente para vocês, Milton, que eu quero compartilhar, porque tendo aqui os representantes, aqui no programa, eu sempre falo isso, para mim é um conhecimento a mais. Eu acho que para você de casa também. Porque tem certas coisas que a gente engole por propagandas bem boladas, que pagam caríssimos, porque vão marqueteiros bolar essas propagandas, colocam um senhor lá com a mão no estômago chorando, põe um professor de barba quase para fazer, com um chapeuzinho bonito. Isso é telenovela que o governo faz para vender a ideia deles. Então aqui a gente vai pela experiência. A gente traz os representantes da população aqui, dos trabalhadores, para conversar. Eu trabalhei durante 6 anos na Alemanha. 6 anos. O meu salário e o da Maria era de quase R$7.000. Eu tinha casa, eu tinha esse plano de saúde, eu tinha plano de aposentadoria na Alemanha. Eu e a Maria, nós trabalhamos um tempo lá. Né? Eu só não consegui segurar a saudade, por isso eu voltei. Por isso eu voltei. A saudade eu não consegui dar conta. Tínhamos tudo. Você acredita que até a minha religião, na Alemanha, você é obrigado a falar que religião que você é? Eu sou católico, eu sou evangélico. Já desconta na fonte. Você não vai levar dinheiro na igreja. Neto, por favor, não fale essas coisas. Que Mas nós estamos falando de refúgio. Vai todo mundo refugiar para lá. Pelo amor de Deus, que loucura. Verdade. Melhor do mundo. Aposentadoria de primeira, o salário de aposentadoria de primeira. Por que a Alemanha consegue fazer isso e o Brasil não? Por que o Japão aumenta o valor da aposentadoria e diminui o tempo de trabalho? Onde no Japão tem muito mais idosos do que gente novinha trabalhando. Como é que o Japão consegue e aqui fica chorando, falando que está quebrado, está quebrado? Onde que está o buraco real? Má gestão. Não é o trabalhador, então. Má gestão. O culpado para o Brasil estar essa porcaria não é o trabalhador. Falta de seriedade de quem governa. E eles empurram para lá, o sindicato está quebrando o país, o trabalhador está quebrando o país. Vocês já estavam ouvindo aí um pseudo aí, sei lá se é jornalista ou não, falando, e aí eu falo, viu, por que você não pergunta isso? A vontade era de ir no programa, ligar para o sujeito, eu falo, viu, por que você não responda isso então para mim? Por que a Alemanha consegue? Por que o Japão consegue? Onde acontece e tem aposentadoria, tem o sindicalismo, tudo certinho. Tem impostos muito mais baratos. Tem impostos muito mais baratos. Você vai comprar um carro lá, eu não estou brincando não, com R$2.000, com 2.000 euros, que dá mais ou menos 4.000, 5.000, 6.000 reais, você compra um carro zero. Vai ver quanto está o carro zero aqui nesse país. É assim, né, que nem até o Milton falou, né? Pessoal, estou indo para o Paraguai. Como você falou, experiência. E isso eu ouvi, né, de um CEO de uma empresa multinacional, que o Brasil é o do melhor país e com a melhor mão de obra com qualidade de produção. O Brasil. Tá? E isso é verdade.
O nosso trabalhador ele é qualificado, o nosso trabalhador ele tem que, quando tem que fazer, ele tem que fazer. Faz, né? Ele tem que fazer. Então, não tem que ir para o Paraguai. Tem que ficar aqui. Mas desde que esse governo, ou quem for, né, o governo que for, ele governe pensando tanto no empregador quanto no empregado. É isso que precisa para ser uma Alemanha, para ser um Japão. Agora, não governar por direito próprio. Né? Por direito próprio, porque o cara que está lá hoje, ele é empresário. E ele vai ver o que é interesse dele. Então, eu acho que assim, o nosso país, ele é preparado, o nosso país, ele tem a melhor mão de obra do mundo, o nosso país tem a melhor mão de obra do mundo, mas, infelizmente, da forma que governa, quem paga é o trabalhador com a sua mão de obra. Né? Infelizmente. Juca, falando em qualificação, né, no profissional, Milton, vai ter um curso, né? Agora, pode abrir aqui para mim, Bruno, por favor? É um curso que vai ter de área tecnológica cerâmica, é isso, Milton? E rochas ornamentais. É um curso de marmoraria, né? Está articulado junto com a Sogran, Associação das Empresas de Mármores e Granito. Elas vão ceder o espaço para que a oficina ocorra através de um instrutor do Senai. Então, é o primeiro curso que está sendo viabilizado para esse segmento, histórico para nós aqui na cidade. Eu sou do ramo de marmoraria, então a gente se sente contemplado em poder dar um caminho para as pessoas que queiram trabalhar dentro dessa área de serviço que é de rochas ornamentais. Perfeito. Só falando em curso, ontem, né, falando aqui, ontem a Centre formou aí 120 pessoas, né, num curso que veio da Secretaria do Trabalho e Renda de São Paulo, com a ajuda do Zé Luiz, trouxe para Piracicaba. O pessoal fez o curso e ontem foi a formatura desses, até dar os parabéns para todos os formandos, ontem que tiveram no Salão da Câmara lá, né? Então, assim, você vê, o Brasil se prepara. Está se preparando. Se prepara, ele só precisa que o governo enxergue isso, que o trabalhador ele é essencial, que é melhor mexer no imposto tributário do que mexer no trabalhador. No trabalhador, sem sombra de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Assim, é que a gente vê, né, vê o dia a dia, a gente está no dia a dia, está na porta de fora. Então é revoltante você ver o que o nosso trabalhador sofre. E você tem que estar lutando lá no dia a dia para que isso não aconteça. Assim, você vê uma ideia que o governo está querendo fazer, né? Acabar, né, Milton, com a obrigatoriedade da homologação no sindicato. Aí vira festa. Quer dizer, então, quem faz homologação vai fazer fora, não o sindicato faz na empresa. Não, vai na empresa. O trabalhador com o empregador. Então, assim, só para resumir o que é a reforma trabalhista, né? Sendo que lá no nosso sindicato a gente pegou trabalhador que chegou na conta no outro dia, o empregador colocou um envelope em branco para depositar na conta, para mostrar que foi depositado no extrato, e depois, no outro dia, na hora que foi ver, não tinha nada na conta. Então, para você ter uma ideia o que é essa reforma trabalhista, Neto. Olha, gente, a gente está com o tempo apertado, vamos ter que fazer uma discussão aqui no programa inteiro sobre reforma trabalhista, com representantes aí dos trabalhadores. Tem um recado aí, isso rapidamente, estamos estourando o tempo. Tem esse caso que aconteceu hoje, você falou que gostaria de comentar, dá para você falar rapidamente? Foi um processo de um acidente que aconteceu hoje na cidade, e aí, como chegou para nós, o sindicato, a informação que seria uma mobilização em cima de um telhado, a gente achou que ele seria da nossa categoria. Fomos até o local, era um serviço esporádico de um caminhoneiro que foi mexer com o outdoor, e esse outdoor acabou dentro do processo que eles estavam fazendo lá, o caminhão não aguentou fatalmente, e caiu em cima da pessoa. Foi tentado socorrer ele até o Piracicamirim, lá o COT, lá, e acabou, infelizmente não tendo como
salvar a vida desse cidadão. Mais um acidente, não entra na estatística da construção civil, mas nós estamos atentos a qualquer acidente que aconteça na cidade. Perfeito. Olha, quero agradecer a presença, sindicatos metalúrgicos, Sindicato da Construção, muito obrigado pela presença. Vamos abrir uma discussão, viu, Jucá? Milton, para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão trabalhista aqui no programa. Muito obrigado, viu? Obrigado, Neto, mais uma vez, Maria, pela essa oportunidade da gente estar podendo falar o que é a verdade do trabalhador. Né? Milton, parabéns vocês pela audiência que têm alcançado, Neto e Maria. E, eu fico muito orgulhoso e muito feliz de estar aqui, poder disseminar um pouco desse conhecimento, um pouco dessa experiência com a sociedade, para que a sociedade fique atenta e comece a se mobilizar para a gente mudar as coisas. Perfeito. Obrigado a todos. Nós é diferente. Fiquem com Deus. Maria, até amanhã. Muito obrigada pelas participações de hoje. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Fiquem com Deus. Obrigado.